Para surpresa de ninguém, o presidente Jair Bolsonaro está promovendo uma nova troca no seu ministério, apesar de ter negado, mais uma vez, que faria uma reforma, até confrontado alguns jornalistas, que tinham essa informação de bastidor. O super desgastado ministro Onyx Lorenzoni está deixando a Casa Civil e para o lugar dele foi convidado o general Walter Souza Braga Neto. Braga Neto foi o responsável pela segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção militar federal em 2018. Até aí, nada demais. Para a população em geral, quem está indo para o trabalho agora, para a escola, defendendo o seu agora no dia a dia, não muda absolutamente nada, se é o Onyx ou é o Braga Neto. De qualquer forma, o deputado Onyx Lorenzoni foi o primeiro a manifestar apoio lá atrás, ainda durante a campanha do candidato Bolsonaro, e com uma espécie de gratidão, Bolsonaro chamou para o ministério. Durante pouco mais de um ano, o parlamentar afastado não se mostrou preparado para o cargo, tanto é que começou a ter as funções reduzidas, até o ponto do ministério que ele ocupa ficar praticamente sem função, a Casa Civil. Onyx não conseguiu fazer as articulações políticas e agora mais um militar assume o papel de destaque no governo do presidente Bolsonaro. No Palácio agora só são ministros militares. O general Braga Neto foi muito elogiado pelo trabalho na segurança do Rio de Janeiro. Convenhamos, não é uma das tarefas mais fáceis do mundo. A escolha mostra um novo aceno do presidente Bolsonaro, a chamada ala militar, e em especial ao general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que teria também feito a indicação. O Heleno teria sido o primeiro a ser convidado para ocupar essa vaga, não aceitou e chamou o Braga Neto. Só que ao mesmo tempo em que toda essa bola é cantada, a saída do Onyx Lorenzoni da Casa Civil, o presidente Jair Bolsonaro toma uma decisão na sequência estranha, para dizer o mínimo. Se você tem um funcionário incompetente na sua empresa, que teve chances de mostrar o trabalho, esse trabalho foi mal feito, o que você faz? Você vai lá, chama ele para conversar, dá uma nova chance, dá uma segunda chance, dá uma terceira chance. Na terceira você fala, rapaz, muito obrigado, mas seu serviço foi insuficiente, não atendeu as expectativas, não entregou o combinado, o prometido, e aí demite o sujeito. No caso do Onyx Lorenzoni, o que está acontecendo? O presidente Bolsonaro não está tirando ele da Casa Civil e colocando no olho da rua. Até porque ele nem iria para o olho da rua, já que ele tem o cargo de deputado federal eleito, poderia retornar à Câmara, a vaga na Câmara em Brasília. Só que em vez disso, o Bolsonaro deve recolocar o Onyx Lorenzoni no Ministério da Cidadania, que tem hoje Osmar Terra como titular. Aí pergunto, por que o Onyx, que demonstrou ser incompetente na Casa Civil, pode fazer diferença no Ministério da Cidadania? Não que o Osmar Terra seja lá grandes coisas, não é nada disso não. Mas se a história defendida pelo Bolsonaro, a promessa desde o começo é a tal da meritocracia, de escolher os melhores para cada cargo, para cada função, como é que ele vai colocar um cara que já mostrou que não serve? Com detalhe que ele só foi indicado lá atrás, num gesto inicial de gratidão. Palavra da morte, todo mundo fala gratidão para cima e para baixo, Mas assim, a gratidão é eterna. No caso do Bolsonaro e do Onyx, mesmo após ele mostrar incompetência, porque mesmo depois de ter sido comprovado e reprovado num cargo, não faz sentido o Onyx continuar no governo federal. E eu insisto, nada a favor do tal do Osmar Terra, que nem consegue fazer uma reformulação do Bolsa Família, que voltou a ter longas filas, São mais de 500 mil famílias que estão ali aguardando, esperando liberação do dinheiro do programa federal. Enfim, há muito mais entre Onyx e Terra do que sonha a nossa vã filosofia. Mas enquanto os jornais todos trazem em destaque essa manchete, Bolsonaro convida general para assumir Casa Civil, Braga Neto diz que vai aceitar o cargo, Onyx vai para a cidadania e tal, a maior bobagem de ontem merece uma trilha sonora muito especial aqui na Band News FM. Você não quer dividir o avião com um pobre, irmão? Se pudesse, você viajava em 2 assentos. Seu ego gigante não sabe o que é constrangimento. A riqueza é uma casa nos ares, acima da miséria que aflige milhares. Você não... Daí, Zé Cabaleiro, você não quer viajar com o pobre não, meu irmão. No dia em que a moeda americana chegou ao maior valor da história, desde o Plano Real, R$ 4,35. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que no dia anterior tinha pedido desculpas, depois que chamou os funcionários públicos de parasitas,
disparou mais uma abobrinha. Ouve aí o que disse o Paulo Guedes. O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Assim, vamos começar do começo. Nada contra incentivar o turismo nacional, o turismo brasileiro. O país é maravilhoso, né? Um dos mais lindos do mundo, né? Tem diferentes possibilidades. O Brasil deveria crescer muito mais na área do turismo. Se você comparar, por exemplo, Machu Picchu, no Peru tem mais gente indo para Machu Picchu do que para o Rio de Janeiro, né? O Peru ganha mais grana com turismo do que o Brasil. Mas assim, a fase do ministro passou bem longe dessa preocupação. Ele deixou muito claro que não aprendeu absolutamente nada durante os longos anos de estudo, seja aqui no Brasil ou na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. O ministro da Economia de um país como o Brasil deveria sentir orgulho de ver uma empregada doméstica juntando o dinheiro dela para viajar para onde ela bem entender. Quem que é o ministro da Economia para dizer que ele, doutor em Chicago, homem de negócios, liberal, pode viajar várias vezes por ano? O cidadão brasileiro que juntou dinheiro com seu esforço e que muitas vezes não tem o mesmo grau de instrução que ele, doutor em Chicago, não pode ir para onde quiser, não pode ir para Disney. Qual é o problema de uma pessoa que nunca conseguiu viajar para o exterior e para Disney? Tem um detalhe mais absurdo nessa história toda do Paulo Guedes, né? Que ele fez essa comparação com a empregada doméstica. Lá atrás o dólar era 1,80, tinha até empregada doméstica viajando para Disney, né? Que é o seguinte, o ministro da Economia, a Camila Matoso, traz essa reportagem hoje no painel da Folha, aliás, um beijo para Camila, diz o seguinte: defensor de praias do Nordeste a domésticas, Guedes passou as últimas férias aonde? Em Miami. Ou seja, o ministro que vem com esse discurso, o dólar tá caro, vamos viajar pelo Brasil, vamos incentivar, lindas praias do Nordeste, verdade, Foz do Iguaçu é sensacional, bonito, nossa, que lugar maravilhoso, e o Rio é sensacional, enfim, o Brasil é maravilhoso, ok. Mas não é assim, ministro. Ainda mais porque o senhor, nas últimas férias, segundo a Camila, esteve em Miami. Então sabe quando o discurso é um e a prática é completamente diferente? Por que ele pode e a empregada doméstica, quando o dólar estava 1,80, não podia? Se eu sou ministro de um país, vou querer ver pessoas que antes não tinham oportunidade, dinheiro, condições de viajar, entrando num avião, indo para Disney, vai lá ver o Mickey, usa aquelas tiaras com as orelhas da Minnie, conhecer outro país, conhecer outra cultura. Por que não pode? A premissa de incentivar o turismo nacional, usada pelo ministro, porque não fez essa comparação com alguém de outra profissão, por exemplo, que assim como empregada doméstica tem a liberdade de viajar para onde bem entender. Essa premissa de que agora o dólar está mais alto e só a classe alta, né, só a classe rica, vai poder viajar para o exterior, não faz o menor sentido. Então é bem possível que nas próximas horas o ministro Paulo Guedes venha a público dizer que foi mal interpretado. Ou peça desculpas, como fez no caso dos parasitas, né? Tirado de contexto. Tirado de contexto, a imprensa exagerou, não sei o quê. Mas o ministro já mostrou que não é bom com as palavras em muitos momentos. Aparentemente, né? Como é com os números, né? Além da bobagem de ontem, nessa comparação infeliz com as empregadas domésticas, já tinha comparado o funcionário público com parasitas e pediu desculpas. Guedes já chamou de feia a mulher do presidente francês Emmanuel Macron, a Brigitte Macron, como se ele fosse o cara mais maravilhoso, mais lindo do mundo, né? Já disse que não era para se estranhar se pessoas pedissem pela volta do AI-5. E todo mundo falou, meu Deus do céu, quem tá falando de AI-5 por aqui? Aí vem o ministro da Economia e fala, né? Tudo isso, insisto, sendo o ministro da Economia de um país que está tentando sair de uma das maiores crises da história recente. E mesmo dessa forma, que o doutor em Chicago, Paulo Guedes, quer diminuir a gigantesca violência, desigualdade que a gente tem por aqui, empregada doméstica só pode pegar o bilhete único, viajar para visitar parente de ônibus. O liberal ministro da Economia, que tanto estudou, deveria ter como prioridade, todos os dias, fazer com que o Brasil fosse um país menos desigual, em que empregadas domésticas, patrões, patroas, fossem juntos no mesmo avião, para onde bem entendessem. Cuide da economia, ministro. Crie oportunidades de emprego iguais para todos.
e deixe cada um decidir o que vai fazer com o seu dinheiro. Seja aqui no Brasil, gastando no maravilhoso país que nós temos, seja indo para o exterior, que agora está difícil para pobres ou ricos, com esse dólar 4,35. E para terminar, ministro, lembrando da Disney, né? Eu tenho um recado aqui para o senhor, da nossa querida Elsa. Lembra da Elsa, do Frozen? Muito bem. A Elsa tinha uma frase maravilhosa, onde cada um poderia gastar o dinheiro da forma que bem entendesse, mesmo com esse câmbio absurdo que a gente está acompanhando. Canta pro ministro, Elsa. Livre estou, como um só vou me levantar. Livre estou, é tempo de mudar. Aqui estou eu, vendo a luz brilhar. Tempestade. E tem muitos ouvintes escrevendo pra cá, né, dizendo que é muito mais caro, às vezes, viajar aqui internamente. E é absoluta verdade, né? Essa ponderação, supostamente ele é entendido em números, né, Barão? Mas não está ponderando isso. Os ouvintes estão falando, olha, vai tentar comprar um pacote para o Nordeste, Vai dependendo... pra Bonito. Vai para Bonito. Bonito é muito caro. E Fernando de Noronha? Fernando de Noronha. Mas assim, vai nadando, né? a ideia, a premissa eu acho maravilhosa, incentivar o turismo nacional. Agora, a comparação é absurda. A comparação é desnecessária, né? Usar a empregada doméstica como forma de dizer que no passado ela podia viajar e agora não pode, tá tudo certo, é um equívoco completo. O errado era antes. O errado era antes? Como assim, né? Vamos lá. Não em termos de câmbio, em termos sociológicos, né? Pois é. Incrível.